Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Queridos, só uma pequena correção do último vídeo. O nome do participante completo é Eliezer Pereira Silva. Hoje o abraço vai para Lucas Baltazar, que mora no Jardim Santa Rosa. Um abraço também para Daniel Tomei, que mora no Japão. Querido, falando mais um pouco sobre o brinde, hoje é o último vídeo para você fazer, para ganhar, sortear. No próximo vídeo nós vamos falar o nome do ganhador, então vai lá, dá tempo, dá para você correr até o próximo vídeo, que já vai estar com o nome aqui em mãos quem ganhou o prêmio. Então vai lá, escolha o número de 1 a 200 no comentário. Lembrando que esse brinde é um oferecimento de Evandro Oliveira, que trabalha como confeiteiro. Vai lá, abençoe a vida dele, te passar o Instagram para você dar uma verificada nos lindos bolos que ele faz. O Instagram do Evandro é Evandro de Oliveira Costa, tudo junto. Vai lá dar uma verificada. Um telefone para você entrar em contato com ele, mandando mensagem ou ligando pelo WhatsApp, é 19 91 56 3632. O Evandro está localizado no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Vai lá e abençoe a vida desse companheiro. Querido, hoje estamos aqui com o varão Jonas Silva. Querido, como vai você? Tô bem, graças a Deus. Legal. O Jonas, você tem 20... Quantos anos você tem, Jonas? 20. 20 anos, mora aqui no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Isso. E congrega também lá no Mauro Marcondes, isso, né? Congregamos juntos lá na igreja, só o ministério. Querido, fala um pouco da questão que eu já observei algumas vezes. Como é essa questão de você estar... Questão de pregar em ar livre, esse processo? Então, Jair, né? A gente prega já faz um tempo, assim, e eu entendo que Marcos 16:15 fala do ID, né? Fala do ID, pregar para toda criatura. Então, independente do se é ar livre, se é evangelismo, se é hospital, se é igreja, a gente tem que ir para levar aquilo que Deus nos ensinou, levar a palavra dele para os gentios, para os corações que eles estão precisando. Legal, querido, benção mesmo. Você que é do nosso ministério é ungido como obreiro, cooperador. Como é essa experiência de estar ali servindo na casa de Deus? É uma experiência fantástica, né? Apesar da minha pouca idade, mas Deus ele tem me abençoado ali, aprendendo com os erros e acertos. A gente vai tudo para que o nome do Senhor venha ser glorificado na nossa vida. Legal, é bonito mesmo. Eu reparo que o Jonas, o pai dele lá, trabalha junto lá na obra também. Ele também, então, é bênção, porque hoje aí às vezes o pai está na igreja, o filho está fora. Mas é bom, acho muito lindo essa dupla aí do lado a lado. Querido, qual a palavra que você tem para hoje aqui para o nosso público que está nos ouvindo? Então, a palavra hoje é uma palavra de edificação. Uma palavra, eu orei bastante e Deus ele me deu essa palavra que se encontra em Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, e no versículo 22 em diante, que diz assim: Vós adoreis, que não sabeis o que nós adoramos. O que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, na hora vem agora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa o que os adorem em espírito e em verdade. Vamos numa época meio difícil, que veio a pandemia há 1 ano e meio mais ou menos, e muitas famílias perderam parentes. Foi um caos para muitas famílias que perderam seus entes queridos e até levaram a apostar da fé, entendeu? Talvez, porque Deus, eu entendo que ele não trabalha como o homem trabalha, ele trabalha de forma diferente. O homem, ele trabalha tudo para ontem, tudo para pressa, ele quer agora, ele quer já. Deus não. Ele trabalha no tempo dele, da maneira que ele quer, com o que ele quer. Como diz em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que tem um tempo para todas as coisas determinado, de um propósito debaixo do céu. Então, no tempo de Deus, às vezes não entendemos. No tempo de Deus, às vezes não compreendemos. Mas o tempo de Deus, ele é certo, que uma hora ele vai chegar na nossa vida. E esse tema é um tema muito interessante. Fala de uma verdadeira adoração. Uma adoração que existe. Se existe a verdadeira adoração, é porque também existe a falsa adoração. E um dos tópicos que vamos tratar nesta tarde, o primeiro é adoração por excelência. Uma adoração do fundo do seu coração. Uma adoração que
A Bíblia fala que Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração. Deus, ele conhece tudo aquilo que se passa com a onisciência dele. Porque se nós adoramos o verdadeiro, Deus sabe. Se nós adoramos falso, ou seja, uma adoração que não é verdadeira, uma adoração que é fingida, Deus também ele sabe. Então Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração. E adorador por excelência não é poucos. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 fala do culto racional. O que é culto racional? Culto é também uma maneira de adoração. Racional é o quê? Do raciocínio. É aquilo que você sabe o que está fazendo. É aquilo que tudo que você faz, você tem a consciência de saber o que está fazendo. Então, o que devemos prestar ao Senhor é um culto racional, sendo que todas as vezes, não só no momento de bonança, não só no momento de alegria, não só no momento de tristeza ou vice-versa, mas todos os momentos, nós devemos prestar uma adoração por excelência ao Senhor, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, mas esse mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, é o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra do Pai, intercedendo para mim, intercedendo para a tua vida. Só o que Deus pede para nós é algo simplificado, é algo simples. Adorar Ele não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Adorar Ele não pelas bênçãos que Ele pode proporcionar na nossa vida. Adorar Ele não por o carro, ou a casa, ou os bens materiais que Ele pode nos proporcionar. Mas adorar Ele pelo que Ele é. Talvez você se pergunta, o que Ele é? Ele é santo. O que Ele é? Ele é incomparável. Ele é um Deus que não cabe a caneta escrever. Ele é um Deus que talvez a medicina, ela estudou, o médico ele estudou de 6 a 8 anos para se tornar médico. Então de doença, de remédio ele vai saber. Só que tem momentos que a medicina ela não vai poder explicar a tua doença. Tem momento que a medicina não vai poder explicar o que você está passando. Vai ter momento que o psicólogo que estudou de 4 a 6 anos, talvez você passando uma doença interna, ele vai nos estudos dele, vai tentar entrar na tua mente, mas ele não vai conseguir explicar. Talvez o advogado que visa direito de 4 a 5 anos, ele vai tentar resolver o teu problema, vai tentar resolver com a sua influência, mas vai ter determinados momentos que também ele não vai conseguir, porque o homem ele é falho, todos nós somos falhos, mas Deus ele é infalhável. Deus é aquele que com um piscar de olho, com um estalo de dedo, ele pode reverter o quadro da tua vida, ele pode reverter o quadro da tua história. É esse Jesus que eu venho trazer nesta tarde, um Jesus que procura os tais, que adora em espírito e em verdade. Então quando nós vemos proclamar o nome do Senhor, anunciar o seu evangelho, adorar Ele, tem que ser uma adoração por excelência, um culto racional, um culto de raciocínio, um culto que devemos que Deus saber que esse servo ou essa serva está adorando de verdade, uma adoração sincera e íntegra. Então, meus queridos, para você entender o que é uma adoração de excelência, é uma adoração verdadeira, uma adoração sincera que devemos prestar ao nosso Deus, o autor e consumador da nossa vida. O segundo tópico é bem interessante, um versículo, parchar de um versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Quando estamos focados com as voltas do culto, esses tempos agora, que a igreja está fechada, mas os cultos retornando devagar, nós temos uma vida em rotina na igreja, muitos de nós. Uma vida aí, talvez terça, quinta, domingo na igreja, uma vida rotineira. Uma vida que adoramos a Deus, servimos Ele com perfeição, prestamos a Ele atributos, que é cargos que Ele coloca na nossa mão para fazer. E muitas das vezes nós se perguntamos: Senhor, eu estou na tua casa, Senhor, eu estou te adorando por excelência. Senhor, eu estou fazendo isso de tudo, eu adoro, você sabe que eu adoro com sinceridade. E passando muitas vezes por dificuldade, passamos por prova, passamos por situações difíceis. O ponto que eu quero sacar nesse tópico 2 é que
adorador, quando nós adoramos por excelência, isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade. Quando nós adoramos por excelência, isso não quer dizer, isso não vai nos isentar de passar por provas, de passar por doença, de passar por situações que às vezes, por ser humano, que é falho, queremos desistir, queremos parar, porque muitas das vezes não aguentamos, muitas das vezes queremos desistir. Mas quando a Bíblia ela fala em Mateus, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar. Buscar o quê? O que é buscar? É se atribuir. O que é se atribuir? Como buscar o primeiro reino de Deus, está falando de quê? De um reino. Está falando de quê? Tudo aquilo que atribui a Deus. Então é você se atribuir, se submeter e entender que você vive para Deus. Porque a nossa independência, ela deixou de ser quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. A partir de quando nós levantamos a nossa mão e tomamos uma atitude para servir ao Senhor com excelência, servir ao Senhor com uma adoração excelente, é dizer: Senhor, eu sou 100% dependente de Ti. É dizer: Senhor, sem Ti eu não sou nada, mas contigo eu sou mais que vencedor. Isso não vai nos privar de passar por provas e nem dificuldade, mas na prova e na dificuldade, sendo adorador por excelência, na prova, na situação difícil, vai haver uma oportunidade que Deus vai te colocar para vencer essa dificuldade, para vencer essa prova, para vencer essa situação que talvez você não entende por ser um adorador, por essa situação que talvez se você não entende lá na casa de Deus e passando por um momento difícil. E o que eu tenho que te dizer nessa tarde para você: adora o Senhor. Como Ele diz, buscai o primeiro reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar o quê? Eu estou adorando, e quando você adora, Deus está visitando a tua casa. Eu estou adorando, e quando você adora, Deus está resolvendo aquele problema. Eu estou adorando, mas quando você adora, talvez aquele pai, aquela mãe, aquele filho, que você está orando tanto tempo para ele se converter, e ele não se converte, Deus ele tem o poder e a autoridade de visitar ele neste momento. Deus tem o poder e a autoridade de visitar ele lá no hospital, lá onde ele se encontra neste momento, fazendo só Deus o que sabe o que. Mas Deus ele tem esse poder. Mas o que Deus ele pede de mim, ele pede de você, é uma adoração por excelência. Ser um adorador por excelência. Porque quando nós adoramos por excelência, Deus ele reconhece. E quando nós buscamos o reino dele, a sua justiça, as demais coisas, segundo a nossa necessidade, Ele vai resolver, Ele vai nos entregar. Como diz o Salmo de número 37, o versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará na nossa vida. Esse Salmo é muito lindo, eu gosto muito de citar ele nas minhas pregações, porque está dizendo de uma entrega. Está dizendo que Deus ele conhece a nosso ser. Está dizendo que Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. Tudo aquilo que nós passamos por situações, circunstâncias que estamos vivendo. Mas quer dizer o quê? Que se o Senhor me conhece, se o Senhor sabe que eu estou adorando a Ele, por que Ele deixa eu passar por dificuldade? Se o Senhor sabe que eu estou adorando a Ele, estou glorificando a Ele, porque Ele deixa eu passar por situações que às vezes não é bom para ninguém. É porque Deus quer fazer desta situação uma oportunidade de você crescer. O processo do deserto, o que é deserto? É prova, é dificuldade, é situações difíceis. É o que? O processo do deserto não é te matar. O processo do deserto não é fazer você desistir. O processo do deserto é fazer você vencer. É fazer você crescer e crescer. E lá na frente você vai ver que o deserto te deu oportunidade para amadurecer. Que o deserto fez você ter oportunidade para crescer. E hoje talvez você passando por este deserto olha para trás e fala: hoje eu tenho experiência com Deus. Mas essa experiência que se você teve com Deus não foi no banco sentado. Essa experiência que você teve com Deus não foi de braços
atado, sem fazer nada. Essa experiência foi você ter um diálogo de adoração com Deus, um diálogo de glorificação a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes é fácil dizer que nós adoramos, mas a nossa vida não contradiz com aquilo que a gente adora. É muito fácil nós subir numa igreja e dizer que nós glorificamos ao Senhor, sendo que a nossa vida, ela não é uma vida de um crente. Por isso que existe a falsa adoração. O que é ser falso adorador? É subir numa tribuna, é estar na igreja de segunda a segunda e dizer: eu adoro o Senhor. Eu simplesmente levanto a minha mão e glorifico o Senhor. Mas quando saímos da porta da igreja para fora, vivemos uma vida de uma prática de pecado. Vivemos em uma vida que Deus não se agrada. Eu não estou falando para você que nós não podemos errar. Eu não estou falando para você que nós não pecamos. Sim, pecamos só, já pecamos só em dizer que não pecamos, porque o homem é falho, o homem pecou e Deus destruiu da sua glória. Então eu não estou falando para você que você não vai pecar. Sim, nós vamos errar, erramos. Mas quando eu gosto muito desse versículo, e na epístola, numa das epístolas de João fala: ó, como Deus, o amor dele com o adorador é tão lindo, que ele se trata com o adorador por excelência como filhinhos. Ele vai dizer o quê? Por João, em uma das suas epístolas: filhinhos, não pequeis. A ordem de Jesus é para não pecar. A ordem de Deus é para não errar. A ordem de Deus é para não falhar. Mas se porventura, pelos prazeres da vida, pelas situações que passamos, somos seres humanos, temos que entender isso, que ninguém é super-homem, ninguém veste capa de super-crente e fala: eu não vou errar. Sim, vamos errar. Mas filhinhos, se porventura errar ou pecar, saber que tem um advogado à direita de Deus que intercede pela minha e a tua vida. Então, vamos sim, determinado da caminhada, pecar, errar, falhar, mas ter a humildade suficiente de dobrar o nosso joelho. Mateus 6,6, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala secretamente com Ele. O segredo é esse: errou, entra no teu quarto. Senhor, eu errei, Pai, eu pequei, Senhor, mas eu te dou graça porque a tua misericórdia ela me alcança nessa tarde. Eu te dou graça porque a tua misericórdia e a tua graça ela me fazem ter a atitude de te pedir perdão, entendeu? Então, adorador por excelência não vai privar de nós passar por dificuldade, mas na dificuldade vamos passar por ela adorando. O terceiro tópico: o primeiro foi um adorador por excelência. O segundo foi buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, buscar o Senhor independente, adorar Ele de qualquer coisa, e porque Ele conhece a nossa necessidade e supre. Agora, o terceiro é: quando adoramos Deus sinceramente, Deus cuida do resto. O que é isso, meus irmãos? Você que está me ouvindo, quando adoramos a Deus com uma adoração sincera, uma intimidade com Deus é a palavra correta neste momento, nós vamos entender que, aí eu posso citar o exemplo de Daniel 6, que quando o rei Dário ele chega, os sírios tomam Babilônia, a Bíblia diz que Daniel ele era diferente. Mas por que ele era diferente? Porque ele tinha um espírito excelente. Daniel, se ouvimos umas histórias, estou dando esse rodeio para você entender que quando Daniel ele traz Babilônia, quando entra a segunda vez em Jerusalém, o rei Nabucodonosor, que foi o rei que invadiu pela segunda vez Jerusalém naquela época, ele vai com um objetivo em Jerusalém, de quê? De trazer jovens talentosos, jovens que têm uma inteligência, que têm dons. E um desses jovens, que resumindo a história, que é cativo de Jerusalém, e traz para Babilônia, estava Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego é uma outra história. Eu estou falando agora de Daniel, e Daniel era um desses jovens que tinha o quê? Ele era talentoso, ele era inteligente. Só que do lado dessa inteligência, do lado desse talento todo que ele tinha,
ele também era servo de Deus. Ele também fazia a diferença. Daniel não teve que se submeter à Babilônia, não, mas ele foi diferente dentro da Babilônia. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que não precisamos se submeter a rodas escarnecedores, Salmo 1, não se assente. Não precisamos se submeter ao mundo que frequentamos, sendo escola que está abrindo agora, sendo trabalho, sendo curso, faculdade, para interagir, para ganhar eles. Não precisamos se submeter a pessoas que faz coisas erradas para ganhar eles para Jesus. Isso não tem cabimento e não achamos texto na Bíblia que vai falar sobre isso. Mas é ser diferente lá dentro. Ser diferente, assim como Daniel foi, ele não submeteu a Babilônia, mas ele foi diferente na Babilônia. No capítulo 6 vamos abordar que rei Dário existia 120 presidentes, porque existia 120 províncias em Babilônia. Então, para um rei, a Bíblia não fala, mas eu posso entender, um rei tinha que governar o seu reinado. E 120 Babilônias, 120 províncias em Babilônias, talvez ele precisava de alguém de confiança para ajudar ele a governar. E dessas 120 províncias, ele levantou 120 presidentes, Daniel 6. E desses 120 presidentes, tinha alguém para governar os 120 presidentes. Colocou 3 príncipes, 2 e mais um, e um desses príncipes, ele era Daniel. E o rei Dário queria constituir sobre toda a Babilônia. O rei Dário não era convertido. O rei Dário era da Síria, inimigo de Israel. Porque quando os sírios entraram em Babilônia, foi estabelecido o reinado do Ciro. Só que, meus irmãos, eu entendo que quando nós somos diferentes, quando nós fazemos aquilo que o simples que Deus nos deixa para fazer, ser diferente, aonde pisar a planta do nosso pé, Deus vai ser conosco. Os nossos inimigos, eles dão testemunho de Deus. Os nossos, e não precisa nós dizer, nós andar de terno e gravata, numa Bíblia debaixo do braço, para dizer que somos crentes. Não, as nossas atitudes, elas vão apontar como crente e como não crente. E Daniel não pediu para o rei colocar ele como um dos presidentes, não, porque o rei via que tinha diferença em Daniel, o rei via que tinha diferença nele, então o rei queria constituir ele sobre os 120 presidentes e os 2 príncipes. Aí que entra o ponto que eu quero tratar, que quando nós somos adoradores por excelência, ser diferente, que era uma das características de Daniel, as pessoas vão tentar achar falha. Para quê? Para que nós venhamos parar na nossa caminhada. Pessoas vão tentar nos colocar ousada pelo quem? Por quem? Pelo inimigo de nossas almas, para que nós venhamos nos atrapalhar com coisas banais. Só que aí que entra a verdadeira adoração. Porque a Bíblia fala no capítulo de número 6 que Daniel se empunhava 3 vezes ao dia de joelho em oração a Deus. Então Daniel, ele tinha um diálogo. Daniel conhecia Deus, não era eu ouvi Deus, não. Daniel tinha um diálogo com Deus. E quando nós lemos que Deus, ele livra Daniel das covas dos leões, nós entendemos que Daniel, ele não venceu a cova na cova, Daniel venceu a cova no seu quarto. Daniel venceu a cova no seu quarto, orando, adorando e glorificando o nome de Deus. E aí que surge, os 2 príncipes tentaram achar falha para quê? Tinha inveja de Daniel, tinha cobiça de Daniel, e queria atrapalhar ele, queria tirar ele, desanimar ele. Só que quando nós temos diálogo com Deus, quando nós somos adoradores por excelência, quando nós temos intimidade com Deus, Deus se responsabiliza. Então, eles fizeram de tudo, não acharam nada. Porque quem tem diálogo com Deus, quem tem intimidade,
não vai achar nada, porque o vazio que podia achar brecha está tampado com a oração e a adoração que temos com Deus. Então, eles pensaram e ordenava os medos e persas assinar um edito e ordenança, uma lei, que durante 30 dias daquela época não podia adorar outro Deus, senão o Deus ou o rei, e levaram para o rei, e o rei assinou, não sabendo, assinou e selou com seu anel. Anel selado não pode ser revogado, anel selado não pode ser tirado, anel selado não pode ser colocado, erra não pode, selou já era. Só que Daniel, ele era um homem de oração, um jovem de oração, e a prova e a dificuldade chegou na vida de Daniel, no capítulo de número 6, nas covas dos leões. E Deus, sabendo dessa situação, Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei jejuou por Daniel. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Deus usa aqueles que não estão dentro. Deus usa, não é nem aqueles que são nossos amigos, mas aqueles que estão fora, para jejuar por nós. Mas para isso nós devemos ter uma vida de adoração e intimidade com Deus. O rei selou com seu anel a cova, jamais revogado. Jamais. Não podia ser revelado. Não podia ser tirado a cova. Selado, homem nenhum podia ser tirado. Só que Deus, ele arrancou o ciclo. Porque ele é o único que pode desatar. A lei, ela fala que homem nenhum pode revogar. Mas Deus não é homem, Deus é simplesmente Deus inexplicável. E salvou Daniel da cova dos leões. Eu dei esse rodeio todo para você entender, você conhece a história de Daniel. Para que também Daniel foi vitorioso, só que também ele passou por aflições, ele passou por dificuldades, ele passou por situações difíceis, ele passou por problemas, mas Deus foi com ele e livrou ele da cova, porque ele tinha uma vida de adoração com Deus. Quando nós buscamos o Senhor, Isaías fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vai chegar um momento que Deus não vai ser mais ser buscado. Vai chegar um momento que Deus não vai poder ser mais encontrado. Ainda há tempo. Eu quero te dizer por meio deste vídeo que Deus, ele está à porta e bate. Toma uma atitude. Tenha uma vida de diálogo com Deus. Tenha uma vida de adoração com o Senhor. Porque esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, não é a beira da morte. Mesmo se for a beira da morte, Salmos 23, versículo de número 4. Ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum, porque aquele que morreu por ti ao terceiro dia ressuscitou. Ele está à destra de Deus e intercede por você. Ele te salva. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua história. Não te preocupa aquilo que você está passando. Deus já está sabendo. E como diz Eclesiastes, o tempo dele pode chegar na tua vida hoje. Mas tenha uma vida de adoração com ele. Uma vida de diálogo com ele. Então era isso, a palavra que Deus colocou no meu coração. É sobre um verdadeiro adorador. Espero que você medite. E não só meditar e ouvir, mas ouvir, meditar e praticar. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Querido, valeu, hein? Pegou o diálogo hoje, foi forte, hein? Rapaz, você nasceu na onde? Belém do Pará. Belém do Pará. Quanto tempo você mora aqui em Campinas? 6 anos. Ó, você aí do Belém do Pará, se inscreve no nosso canal, hein? Todos aí do Belém do Pará, do estado de Pernambuco, do estado da Bahia, o estado também de Alagoas, porque quem sabe no futuro próximo vai estar dialogando com vocês aí, hein? Então vai lá, vai ser tremendo. Querido, de coração, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua mãe, seus pais, tudo lá, sua família toda. Quer mandar agradecer, um abraço para alguém aí? Tá bem? Graças a Deus, então. Galera, mandar um abraço aqui para Lucas Augusto, que mora no Jardim Santa Lúcia, Campinas, São Paulo. Mandar um abraço também para a Angélica Reis, participou esse tempo aqui atrás, o negócio foi mistério também. Tá fazendo aniversário hoje,
Querida, Deus abençoe você e tudo de bom. Depois eu vou passar para comer um pedaço de bolo aí, tá? Queridos, então foi mais ou menos isso. Vai lá, participe, vocês todos. Tá aqui o brinde. Mesmo não sendo evangélico, vai lá, participe, deixe seu número. Você pode presentear um amigo que pode meditar, que é o meu livro para meditar. Então é tremendo. E fique atento aí nos próximos vídeos, que vai ser sua alegria. E mais uma vez avisando, no próximo vídeo eu vou estar com o ganhador. Então corra lá para escolher seu número. E desde já um abraço para todos e um ótimo domingo.